Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo este vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, e tem por título No Serviço Cristão. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Paulo, 2 Coríntios 5:10. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade daquele em que respirarmos. Não vale apenas pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade, em clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo que é admirável é divino. Nem tudo que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Aí está, meus irmãos, essa mensagem que é o frontispício desse livro, Pão Nosso, que nos traz essa primorosa advertência quanto àquilo que buscamos. Às vezes as pessoas buscam muito conhecimento e pouca prática. Às vezes o conhecimento nos leva a uma frieza, e essa frieza nos distancia dos ensinamentos de Jesus, que é amor. Amor esse que nos induz a buscar o aperfeiçoamento moral
além de levarmos aos nossos irmãos o melhor de nós. Também nos induz esse amor a buscarmos a melhoria do nosso próximo, com a qual estaremos alcançando a nossa própria melhoria. E como disse o apóstolo, todos nós passaremos pelo tribunal do Cristo. E o que isso significa? Significa que nós estaremos diante da nossa própria consciência, avalizados pelo conhecimento adquirido, e a partir daí começarmos a analisar o tempo que tivemos no corpo físico. E nessa análise vamos começar a separar o joio do trigo. Ou seja, vamos começar a meditar sobre o que realizamos aqui no corpo físico. O bem que fizemos, o mal que fizemos, o bem que deixamos de fazer e o mal que também deixamos de fazer. Isso nos levará a uma outra situação, uma condição de nos colocarmos como juízes de nós mesmos. E a situação de aprendizes, porque aquilo que nós considerarmos errado diante daquilo que conhecemos e aprendemos, dos ensinamentos de Jesus, vai nos mostrar o caminho que devemos refazer. Aquilo que acertamos vai nos fortalecer para vencermos outras etapas. Diante de nós sempre há o caminho das oportunidades que a graça de Deus nos oferta. Mas é necessário trabalhar. É necessário pôr a mão na massa. É necessário buscar o bem, buscar o amor, buscar a compreensão. É necessário buscar o entendimento. Não adianta eu ficar pensando em coisas grandiosas se sequer eu as entendo. Não adianta eu imaginar o mundo espiritual fenomenal se a minha condição é mínima. Subamos um degrau de cada vez. Trabalhemos no campo em que estamos colocados. Ou seja, o nosso núcleo familiar, o núcleo de amigos, o núcleo de companheiros de serviço, onde nós ganhamos o nosso pão. Todas essas pessoas são nossos contatos, são nossos próximos, na medida que estamos interagindo com eles. Assim, cabe a nós a nossa transformação, modificando o nosso entendimento acerca de como nós recebemos aquilo que eles nos fazem. O quanto nós estamos despreparados, nós vemos por nossas reações, às vezes mais grosseiras, às vezes mais desdenhosas, com relação àquilo que o outro nos diz ou nos faz. Seria o caso de perguntar: como Jesus reagiria a isso? Se queremos ser cristão, devemos nos perguntar, porque o Cristo é o nosso mestre, é o caminho, é a luz maior para nós seguirmos ao encontro de Deus, nosso Pai. E não pensemos que o fato de termos a eternidade pela frente pode nos dar, aliás, podemos nos dar ao luxo de deixar o tempo correr. Porque quanto mais atrasados nós ficamos, mais sofrimento nós arrumamos, ou seja, literalmente arrumamos para a cabeça. Então era isso, meus irmãos. Que possamos meditar sobre essa mensagem do nosso irmão Emmanuel, para que possamos ver as atitudes que nós temos e, dentro do possível de cada um de nós,
podemos alterar isso, transformar isso para melhor, obviamente. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleçam nesse sentido. Fiquemos na paz de Deus, nosso Pai. Que assim seja.